Olá galera, sou o professor Silvio Freitas e hoje nós vamos continuar a falar sobre as reduções ao primeiro quadrante. Na aula de hoje a gente vai falar sobre arcos que estão no quarto quadrante e a gente vai encontrar uma relação para eles com arcos do primeiro quadrante. Então, acompanhe a nossa figura. Seja beta, um arco qualquer do quarto quadrante, P, o ponto associado a esse arco beta. Mais uma vez, P é definido por uma abscissa e uma ordenada, que eu estou chamando de XY. Ok? Bom, aqui na figura já estou mostrando para vocês o alfa, que é o replemento de beta. Lembra aí a palavra replementar? Beta e alfa juntos somam 2π. Uma volta completa no seu círculo trigonométrico. Então, eles são chamados replementares. Então, mais uma vez, nós temos um triângulo definido pelo centro da circunferência do círculo, O, por esse ponto P. Esse ponto, mais uma vez, eu chamo de ponto E. E a ideia é pegar esse triângulo e construir um triângulo congruente a ele no primeiro quadrante. Tá? Se ele é congruente, então ele tem as mesmas medidas. Tá? O que vai diferenciar é que lá no primeiro quadrante, construindo então essa congruência, a gente vai encontrar esse outro triângulo que tem vértices em O, E e P', que é como se fosse o reflexo do P, tá? Como se você tivesse pego esse triângulo, fizesse um giro dele de 180 graus, tá? E encontrasse aquele ponto P' lá em cima. P', mais uma vez, fica definido por uma abscissa e uma ordenada, que eu estou chamando de X' e Y'. E aí, se esses triângulos são congruentes, esse ângulo alfa, formado por OE e OP, tem que ser o mesmo formado por OE e OP'. E aí, de novo, a medida OE, o tamanho do segmento OE, é o mesmo. Então, significa que tanto o ponto P' quanto o ponto P, eles têm o mesmo valor de abscissa. Então, X é igual a X'. E a medida do segmento P é igual à medida do segmento P'. Bom, isso para o nosso plano cartesiano, tá? Gera uma diferença apenas no sinal das suas ordenadas. Porque y aqui no quarto quadrante é negativo e y' aqui no primeiro quadrante é positivo. Então, quer dizer que y e y', um é o oposto do outro. Então, vamos escrever que y é o oposto de y'. Nossa primeira informação. A segunda informação é escrever quem é o seno e o cosseno desse arco, desse ângulo beta. A gente sabe escrever, porque a gente sabe que o seno e o cosseno de um arco são, respectivamente, a ordenada e a abscissa do ponto que está associado a ele. Né? No nosso caso aqui, o ponto P. Então, o seno de beta é dado por y e o cosseno de beta é dado por x. Reforçando aqui que x é negativo, perdão, x é positivo, abscissa positiva, e quem é negativo aqui é o y, que é a nossa ordenada. Tá bom? E quem vai ser, então, agora o seno e o cosseno desse ponto aqui, que está associado a esse ponto P', na verdade? Bom, o ângulo central associado a esse ponto P' é o ângulo formado pelo arco, partindo da origem A até esse ponto P'. E, mais uma vez, a gente sabe que o arco tem a mesma medida que o ângulo central correspondente a ele, que por um acaso aqui é alfa. Então, o seno de alfa e o cosseno de alfa
são determinados pela abscissa e pela ordenada desse ponto. O seno de alfa vai ser dado por y' e o cosseno de alfa vai ser dado por x'. E agora, vamos juntar essas três informações. Sabendo que x é igual a x', isso significa que o cosseno de beta é igual ao cosseno de alfa. E sabendo que y é igual a y', isso quer dizer que o seno de beta é o oposto do seno de alfa. Vamos escrever isso comigo aqui no próximo quadro. Então, o cosseno de beta é igual ao cosseno de alfa e o seno de beta é o oposto do seno de alfa. Lembrando para você mais uma vez que na nossa situação, alfa e beta são replementares, ou seja, os dois juntos completam uma volta no teu círculo trigonométrico. Então eu posso reescrever aqui o alfa como sendo 2π menos beta. E aí vamos trocar nessa nossa relação o alfa por 2π menos beta. Tá? Bom, substituindo, cosseno de beta é igual a cosseno de 2π menos beta e o seno de beta é igual ao oposto do seno de 2π menos beta. E aí, você tem uma relação que mostra os valores de seno e cosseno de arcos que estão no quarto quadrante relacionado a arcos que estão no primeiro quadrante. Então, você deve estar se perguntando sobre a tangente, porque nessas nossas últimas 3 aulas eu só falei sobre seno e cosseno. Acompanhe a tangente, como é que fica. Bom, dado alfa, primeiro quadrante, então, como é que eu calculo a tangente de π menos alfa? Bom, π menos alfa, veja lá, se alfa está no primeiro, π menos alfa vai estar no segundo quadrante. Tá? Então aqui eu quero relacionar o segundo quadrante com o primeiro. Não se esqueça que a tangente é a razão do seno sobre o cosseno de um arco. Mais uma vez, tendo a preocupação de que o denominador não pode ser zero, tá bom? Ok, mas o que é o seno de π menos alfa? A gente viu nas aulas que o seno de um arco que está no segundo quadrante é igual ao seno do arco que está no primeiro quadrante, de tal forma que eles sejam suplementares. Então quer dizer que o seno de π menos alfa é igual ao seno de alfa. E que o cosseno de um arco que está no segundo quadrante é o oposto do cosseno do seu suplemento, que é alfa. Suplemento, arcos cuja soma dá π. Beleza, mas e o que é essa nova razão agora? Seno sobre cosseno de alfa. Aqui é alfa, aqui é π menos alfa, são arcos diferentes. Tá? Bom, a razão seno sobre cosseno é a tangente daquele ângulo. Então isso aqui nada mais é do que o oposto da tangente de alfa. Conclusão, a tangente de um arco no segundo quadrante é o oposto da tangente de seu suplemento, que está obrigatoriamente no primeiro quadrante. Feita essa demonstração, de modo análogo, a gente faz a tangente de π mais alfa, onde π mais alfa está no terceiro quadrante, que vai ser igual à tangente de alfa. O passo a passo é o mesmo que o que foi descrito anteriormente, é só você relacionar o seno e o cosseno do terceiro para o primeiro. E, por fim, a tangente de 2π menos alfa, que é o oposto da tangente de alfa. E aqui a gente consegue mostrar a relação da tangente de um arco no segundo quadrante, relacionado com o do primeiro, no terceiro quadrante, relacionado com o primeiro,
e no quarto quadrante, relacionado no primeiro. Nas nossas próximas aulas, nós vamos fazer exercícios relacionados a esse conteúdo. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.